Então o objetivo hoje é mostrar para você como que eu utilizo inteligências artificiais para agilizar o meu processo de criação de landing pages. Eu uso elas principalmente para poder potencializar o meu fluxo de trabalho, não o contrário. Se eu só utilizar inteligências artificiais, significa que o meu nível é muito baixo. Tudo que envolve design está muito integrado aí com as inteligências artificiais. Porém, muitas vezes nós ainda não sabemos exatamente como que é possível utilizar as inteligências artificiais para ganhar mais produtividade, e é por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Eu vou ensinar nesse vídeo quais são as formas que eu uso, as maneiras como eu utilizo a inteligência artificial para justamente ganhar essa produtividade. Para que eu ganhe mais tempo, consiga produzir mais imagens, consiga produzir mais trabalhos e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Meu nome é Robson Oliveira e bora pro vídeo. Eu começo principalmente utilizando a inteligência artificial para a criação das copies. Copyright. O que é copy? Basicamente é aquele texto persuasivo que você vai usar dentro das suas páginas, landing pages, para você conseguir o máximo de conversão possível. Eu utilizo principalmente o ChatGPT e o Claude, que são inteligências artificiais justamente voltadas para isso. Além disso, isso também me ajuda a gerar as estruturas necessárias, fazendo toda a estruturação ali com um passo a passo correto. Começando com uma simples pergunta. Você entende o que é o copyright de uma landing page? É muito importante que você entenda a inteligência artificial como uma ferramenta para poder te ajudar. Então, você primeiro precisa ir dosando, aos pouquinhos, dando sugestões e aos pouquinhos apresentando as informações para que ele vá fazendo toda a construção daquilo que é importante e no final é que você vai ter o resultado que você quer. Bom, basicamente é só você pensar que você está puxando uma corda de um poço, jogou seu balde, pegou a água, tá puxando aos pouquinhos. A cada puxada que você der é uma informação nova que você traz. Não tenta colocar tudo de uma vez. Faça as perguntas aos pouquinhos de forma bem estratégica para você conseguir esse resultado. Então observa como eu fiz. Ele trouxe aqui para mim um texto imenso, né, assim, de forma mais proativa do que precisava, mas tudo bem. Aí depois eu coloco o seguinte, ó. Preciso que me ajude a construir o copyright persuasivo de uma landing page com as seguintes informações. Aí aqui eu coloco principalmente os detalhes a respeito do meu público específico. A página tem como foco o nicho web design, público-alvo de jovens de 18 a 35 anos e por aí vai. Eu posso trazer nessa parte os detalhes de uma forma bastante minuciosa a respeito, por exemplo, de como é o meu público, a respeito de com quem eu estou falando, quais são os meus objetivos. Eu detalho de uma maneira absolutamente precisa. Então, eu coloquei inicialmente que a landing page precisa ter uma estrutura de 5 seções. Isso aqui é um prompt inicial porque ele traz para mim uma ideia. Nesse caso, ele já vai trazer uma ideia. Ele trouxe um documento para mim. Vou abrir aqui o documento para você ver. Então, aí ele traz aqui para mim a copy. Só que, obviamente, isso aqui é só um esboço inicial. Não dá para você pegar e colocar isso lá. Por quê? Porque ainda falta refinamento. Eu ainda não coloquei informação suficiente. Isso é muito importante, porque você precisa justamente refinar isso. Nesse sentido, então, eu coloco assim. Gostei do que eu li, porém gostaria de acrescentar informações que visem melhorar as especificidades do meu projeto. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí e, claro, comenta aqui embaixo, olha o foguete para eu saber que você é uma pessoa que está mais do que disposta a ganhar pelo menos 10 mil reais aí por mês com sites landing pages. Te ensino tudo isso neste canal, beleza? Eu utilizo também para a criação de ideias, onde achar boas referências, onde melhorar toda a questão ali da página, como que eu posso fazer para poder ilustrar aquela página da forma correta. E além disso, eu também utilizo ela para gerar ideias gerais, um pouco mais globais. Então, nesse caso, eu também utilizo o ChatGPT e similares. Você vê que o ChatGPT tem em todos os lugares, principalmente porque ele tem essa linguagem que a gente chama de linguagem natural, que facilita um pouco as coisas. A respeito de criação de ideias, é bem interessante porque eu não estou exatamente certo, especificamente como que eu posso fazer esse vídeo para que ele fique de uma maneira bastante clara e objetiva. Então, eu já começo justamente perguntando. É muito importante que você utilize a inteligência artificial com esse intuito. Você está sempre em dúvida. Então, não é só você colocar a informação lá e esperar que ele traga uma resposta. É você saber a cadência certa de perguntas e fazer com que essas perguntas elas vão levando a uma resposta. E essas respostas elas vão uma levando a outra, como se você estivesse puxando aos pouquinhos uma corda e essa corda vai subindo ali até que no fim você chega no resultado que você precisa. Eu começo então pelo seguinte, posso colocar assim: preciso que você me ajude a ter ideias de como ensinar sobre aspectos de inteligência artificial para o meu público. Ainda estou em dúvida como fazer isso e preciso de ideias de como fazê-lo. Pode me ajudar? Começa assim. Eu ainda não coloquei nenhuma informação relevante aqui. Nesse caso, eu estou utilizando o Manus AI, que é uma inteligência artificial muito boa, e você também tem o ChatGPT, então, ou o Claude, tanto faz. Nesse caso, essas inteligências artificiais de texto, elas vão te ajudar a justamente ter essas estruturações. Geração de imagens. Eu utilizo o ImageFX e o Leonardo AI principalmente. Tem outros também, como nesse vídeo que eu estou deixando aqui para você assistir lá depois. Não se esquece,
Com essas inteligências artificiais, eu consigo justamente gerar imagens de alta qualidade que me ajudam ali, sem eu necessariamente depender, por exemplo, do Freepik. Eu também tenho o Freepik, mas eu não necessariamente o utilizo para isso. Eu só utilizo ele para pegar imagens e ícones e outras coisas um pouco mais elaboradas do que aquelas que a gente encontra mais facilmente na internet ou na surface web, por exemplo. A respeito de criação de imagens, não tem tanto segredo assim. O mais simples é você, primeiro de tudo, tentar trazer as imagens aqui no ChatGPT. E aqui é trazer as imagens aqui para o ChatGPT. E aqui pedir uma descrição detalhadamente em inglês, observando-se as características que você quer. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu colocaria o seguinte. Então, a fim de gerar um prompt para essa imagem, eu coloquei assim, gera um prompt de comando para que eu possa criar essa imagem em uma IA de geração de imagens. O prompt precisa estar em inglês e com o máximo de detalhes possível, de forma que abranja todas as características visuais e de estilo da imagem, enfim, coloquei ali. E tem um detalhe a respeito disso, que é o seguinte, ele trouxe aqui para mim um prompt, e aí, com esse prompt aqui, eu vou copiar ele, vou levar para uma IA de geração de imagens. Geralmente eu utilizo o ImageFX, que é o que eu mais gosto. Você tem uma IA aqui, você utiliza ela, e ela não traz um resultado tão legal, aí você pega e gera essa mesma imagem em uma outra IA que te permita essa geração aí de imagens gratuita. Até então, essas IAs, elas têm alguns recursos gratuitos, ele até já trouxe a imagem aqui, e nesse caso eu gostaria que ela funcionasse como uma capa de livro, mas é porque eu sou um escritor e eu escrevi um livro, e é aquela ali a capa do meu livro, daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas enfim, curiosidades à parte, eu também utilizo às vezes o Kling AI, que é bem interessante. O Kling é muito bom, ele também serve inclusive para você gerar vídeos, então você consegue gerar os vídeos a partir das imagens que você fizer em outras inteligências artificiais, isso é muito legal. E obviamente você também tem o Flux AI, que ele inclusive ele é utilizado dentro do Leonardo AI para você conseguir fazer aí essa questão. Essa aqui é a capa original do meu livro, como eu prometi para você. Aí eu poderia fazer várias edições aqui que naquela época eu não tinha condição nenhuma de fazer, por exemplo. Mas enfim, eu tenho aqui uma imagem que no caso a ideia seria retratar essa daqui, enfim, eu poderia fazer um prompt mais detalhado, mas isso iria tomar um certo tempo, não é esse o objetivo do vídeo. Mas para você entender, por exemplo, eu tenho aqui a inteligência artificial do Photoshop, eu consigo fazer muitas coisas interessantes, como por exemplo, aumentar aqui essa imagem, apenas aumentando ela aqui e criando uma generação expansiva. Eu não preciso nem necessariamente colocar outros detalhes, só simplesmente pedir ele para poder fazer a expansão e ele já vai fazer para mim. E isso é uma das formas que eu utilizo justamente para ganhar tempo, porque às vezes você vai ter uma imagem que ela vai ter uma característica bem pequena. A imagem é muito pequena. Aí você precisa fazer o quê? Aumentar ela. E, obviamente, trazer mais elementos. Eu teria justamente que ir expandindo ela aos pouquinhos aqui, para justamente conseguir esse resultado utilizando a geração expansiva do Photoshop, que além de tudo isso ainda tem mais a característica de você poder selecionar uma parte menor ali da imagem para você fazer isso. Eu consegui de fato construir uma carreira sólida nessa área, onde eu faturo em média de 10 a 12 mil reais todos os meses produzindo páginas e landing pages para clientes que trabalham com mercado digital. Eu tenho um curso extremamente eficiente que vai te ensinar do zero ao avançado como que você aprende a fazer páginas e landing pages assim, assustadoramente lindas, incríveis, que convertem bem e que vão ajudar os seus clientes a terem resultado. Se o seu cliente tem resultado, você obviamente também vai ter resultado. Eu vou te ensinar a vender o serviço para que você consiga chegar nesse faturamento. Não estou te prometendo nada, mas eu tenho certeza que você consegue. Eu digo isso porque é só você aplicar as técnicas que eu ensino que não tem erro. Então, clica no link aqui embaixo, te espero no curso e olha o foguete. Também utilizo para resolução de problemas comuns, como por exemplo, problemas de código, problemas de estrutura, detalhes em plugins que começam a dar muito bug, porque erro é uma coisa muito comum de acontecer. Dessa forma eu utilizo ele justamente para poder me ajudar aí, e ele costuma me ajudar bastante, trazendo códigos e outras coisas, vou te mostrar aqui. Talvez o uso mais interessante de inteligências artificiais que você pode utilizar a respeito de criação de sites landing pages é justamente a resolução de problemas. Porque assim, o Elementor, que é a ferramenta que eu utilizo para criar as minhas landing pages, dá muito problema. É problema atrás de problema. Eu me pergunto, meu Jesus Cristo amado, como é que é possível ter tanto problema? Só que, se caso você tem uma informação lá e você não sabe como resolver, você pode utilizar o ChatGPT para fazer isso, porque no fim das contas, você também vai precisar fazer as perguntas certas. No fim das contas, o uso da inteligência artificial é sempre baseado nisso. Quais são as perguntas certas que eu posso fazer aqui para poder chegar naquele resultado específico? Então, eu começo sempre com: oi chat, eu preciso ajustar um código CSS, não estou conseguindo, você pode me ajudar? Isso por quê? Porque é muito comum que quando você coloca um código CSS lá na sua página, ele simplesmente não funciona. Código CSS, caso você não saiba, seria aquele código que nós utilizamos para poder colocar algumas funções visuais extras nas nossas páginas, por exemplo. Que aí, conforme você vai trazendo as informações, ele vai trazendo a solução. Não resolveu?
insiste mais, trazendo mais detalhamento, aprofundando mais. Ou seja, então, quanto mais específico você for, melhor. E dessa forma, melhor serão os resultados também. E por fim, eu utilizo ele para analisar as páginas prontas. Depois que a página está pronta, coloca o link dela lá e a gente consegue fazer uma análise. Eu vou então pegar aqui ela pronta, minha página está pronta, vou pegar aqui o link. Posso fazer isso tanto pelo Manus AI como pelo ChatGPT. Vou fazer pelo Manus AI para você ver aqui a diferença. Então, comece fazendo a pergunta básica. Olá, gostaria que você me ajudasse a melhorar as conversões de uma landing page. Vou te passando as informações aos poucos e gostaria que você me ajudasse nesse processo. Tudo bem? Primeiro, uma pergunta. Começa sempre com uma pergunta introdutória. Ele vai falar, então, porque aí ele evita de fazer aqueles textos imensos, enormes e intermináveis. Então, nesse caso, estou aqui para ajudar você a otimizar as conversões da sua landing page. Pode me passar as informações, eu trabalho junto nesse processo. O link da landing page é este. Gostaria que você trouxesse com suas palavras, qual a impressão que você tem dessa parte. Pontos positivos e negativos. Agora ele vai pensar um pouco. Ele me trouxe, então, como eu imaginei, pontos positivos e negativos, que é o que eu queria. Nesse caso, ele ressaltou os pontos positivos, e aí depois ele vem nos pontos negativos, pontos de melhoria, que nesse caso eu sempre falo o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com a burrice artificial também, porque às vezes ele comete uns erros que é totalmente normal, totalmente plausível, afinal de contas é uma tecnologia em evolução. Bom, feito isso, e no caso ele trouxe aqui, né, ele perguntou o que você acha dessas observações, ótimas observações. Gostaria que você me ajudasse a ilustrar essa página. Então, que tipos de imagens, ícones e elementos gráficos você sugeriria para esta imagem? Por que eu estou colocando isso? A ideia aqui é justamente que você tenha essas ideias, porque às vezes essas ideias elas não vão partir de uma maneira muito óbvia para você. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Vou deixar mais 2 vídeos aqui para você. Não se esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho das notificações, beleza? Um abraço, olha o foguete, até o próximo vídeo e